tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar no livro de português sobre sinônimo e antônimo e vamos falar também sobre as palavras com S e com FS, tá bom? O sinônimo e antônimo é um conteúdo que nós já vimos no primeiro ano, estamos vendo no segundo ano de novo e agora tem mais outra página sobre isso. O sinônimo antônimo é o seguinte: antônimo é quando uma palavra é contrária da outra, e sinônimo é uma palavra que tem o mesmo sentido, não é isso? Por exemplo, alto, baixo, alegre, triste. Isso é um antônimo. Já sinônimo é estudante, aluno. Pode ser assim, tá? Leia as palavras em destaque no título e na fala do bocão. Nós temos aqui uma atividade que fala sobre sinônimo e antônimo. E aqui está dizendo, é fácil. Eu sei, mas é muito difícil de fazer. Muito bem, aqui nós podemos ver o antônimo de fácil, que é difícil. Quando a gente fala fácil, a gente já pensa no antônimo que é difícil, que no caso fácil é o contrário de difícil. Agora, que personagem acha fácil fazer o suco? Qual acha difícil? Relacione as colunas. Nós temos aqui o nome da Julieta do Bocão e temos fácil e difícil. Nós estamos falando sobre o quadrinho, sobre a historinha em quadrinho, daquela do suco de melancia, que é a Julieta e o Bocão. E aí eu quero saber quem acha fácil e quem é dos personagens que acha difícil, você vai ligar, tá bom? Depois nós temos as palavras fácil e difícil, tem sentidos o quê? As palavras antônimas, elas têm o sentido parecido ou opostos. E aí você pode botar em relação aí difícil e fácil. E aí, é oposto ou é parecidos? Reescreva o título substituindo as palavras fácil por outra que é de sentido parecido. Agora nós vamos fazer um sinônimo aqui nessa questão C. Por quê? Porque nós vamos falar da palavra fácil, nós vamos procurar uma palavra que tenha um sentido parecido com a palavra fácil. E aí, qual palavra que você acha que vai combinar aí com a palavra fácil, que tem o mesmo sentido? Você vai procurar e vai colocar aí. E aí, depois na questão D, reescreva a fala do Bocão, substituindo a palavra difícil por outra de sentido parecido. Novamente, nós vamos utilizar o sinônimo. Vamos pegar o difícil e colocar uma palavra parecida, que tem o mesmo sentido de difícil, tá bom? As palavras de sentidos opostos são chamadas de antônimos. E as palavras de mesmo sentido ou sentidos parecidos são chamados de sinônimos. Vamos lá? As palavras de sentido opostos são chamadas de antônimo. Já as palavras que têm o sentido parecido ou o mesmo sentido são chamadas de sinônimo. Tá ok? Lembrando disso, nós temos também a página 57, que nós vamos falar também sobre esse assunto. A atividade está dizendo o seguinte: leia esta frase observando as palavras em destaque. Bocão ligou, em destaque ligou. O liquidificador mais desligou. Então, as palavras que estão destacadas, ligou, desligou, não é isso? Em seguida. As palavras ligou e desligou são o quê? Quando elas estão aí, elas são diferentes, que é diferentes umas das outras, que é antônimo, ou ela é parecida, que é o sinônimo. Você pode marcar aí. Depois, nós temos a questão 3. Reúna-se em dupla, juntos acrescente 10 no início das palavras seguintes para formar antônimos. Acelerada, nós podemos colocar desacelerada. Nós podemos obedecer, desobedecer, que nós vamos formar algumas palavras antônimas. Lembrando essa atividade, você vai acrescentar 10 nas palavras aí, para ela ficar antônima. Nos grupos de palavras, circule os antônimos. Jeito, trejeito, feito, gentil, defeito, amigo, guerreiro, intelectual, colega, inimigo, afinado, lento, desafinado, vagaroso e
desalento. Desalento não, desalento. Você pode procurar as palavras aí que são antônimas, tá bom? Já na página 58 e na página 59, nós vamos falar sobre as letras, né? S e SS. E vamos ver quais são as palavras que são escritas com S e quais são as palavras que são escritas com SS. Observe a imagem e leia as palavras que identificam alimentos de uma refeição. Pinte a letra S nessa palavra. Os sons representados pela letra S em suco, por SS em massa são, muito bem, as palavras que estão aí são suco e massa. Você vai pintar nessas palavras aí a letra S. Depois você vai ver aí o som representados pela letra S em suco e por SS em massa são o quê? Diferentes ou iguais? Você vai ver aí. Separe em sílabas as palavras escritas com S e com SS. Sanduíche, pêssego, saleiro, pressão, sorvete, assador, né? Então, você vai separar essas palavras em sílabas. As palavras com SS têm a mesma regrinha do RR. Vocês lembram? Que as palavras com SS são uma sílaba separada da outra. Elas não ficam juntinhas não, viu? Ela vai para uma sílaba e a outra vai para outra sílaba, igual a do RR. Complete o quadro seguinte com as palavras da atividade anterior. Você tem palavras com S e palavras com SS, você vai separar. As letras SS são empregadas no meio da palavra. Igualmente quando nós utilizamos o RR. A letra SS, ela fica no meio das palavras. Já na seleção silábica, as letras SS ficam em sílabas diferentes, que eu acabei de dizer, tá ok? Então, a regrinha do RR se aplica aqui também. O SS fica no meio das palavras e quando ele vai ser separado em sílabas, ele fica cada um em uma sílaba, ok? Depois nós temos aqui a atividade de ir para casa, que você vai procurar essas palavras aí, encontre no diagrama palavras com S e com SS, que estão aí essas palavras, tá bom? Um beijo, até a aula de matemática. Tchau!